Primeiramente, bom dia, eu sou o Vinícius, eu estou gravando o vídeo para a apresentação do projeto de apresentação. Aqui primeiro a gente tem o OpenGL Widget com os construtores básicos e com o cabeçalho básico, né, de criação da classe. Aqui são as funções de interface já do OpenGL que a gente vai utilizar, que é o Initialize, o Resize e o Paint. O Initialize ele é utilizado para inicializar o contexto do OpenGL, e o resize é para quando acontece redimensionamento de cena, mas no caso a gente não vai utilizar. E o paint.gl ele é utilizado para a renderização da cena. Aqui são algumas variáveis, as variáveis de vértices, cores e índices e um array de vetores. Aqui são os vetores de 4 dimensões para vértices, cores e índices. Aqui a gente liga o shader o programa de shader, né, que é para sombreamento e para realização do quadrado de cores lá. Aqui a gente cria os buffers e os shaders e os seus destrutores, lembrando que os buffers são importantes para fazer o armazenamento dos dados grafos na GPU, e os shaders são programas de sombreamento. Aqui a gente cria uma função para mudança de diagonal, para deixar as cores mais claras quanto ao degradê lá, né, aquele sombreamento. Aqui são para pressionamento de tecla, né, eventos de pressionamento de tecla que a gente utiliza tanto para o boneco ir para cima, para baixo e para sair da janela. Aqui são variáveis flutuantes para a posição do player, né, para a posição vertical do player e para o deslocamento vertical. E aqui pontos flutuantes também para deslocamento do alvo na posição vertical e da posição inicial, e ambas do player são inicializadas em 0 e a posição inicial do alvo é inicializada em 0 também. Aqui são variáveis de tempo utilizadas já pela classe QTimer do Qt, e elapsed time é referente ao o deslocamento de tempo, né, o tempo decorrido de determinada ação. Aqui é uma variável booleana shooting, né, que ela é inicializada em falso, para a gente fazer o projétil, né, para saber quando é que está atirando e quando que não está. E aqui uma variável inteira de num hits, que ela é utilizada para saber quando há a colisão e fazer um acréscimo tipo do placar, assim. E aqui é para fazer essa chamada dessa inicialização e se comunicar com outras variáveis do jogo. E aqui é um animate que a gente utiliza para fazer a animação da cena. Aí, aqui no OpenGL Widget CPP, a gente tem o destrutor, né, destrutor do buffers e do shaders, que é importante para fazer a liberação daquela memória que foi alocada. Aqui a gente inicializa com a cor preta e ele nos mostra as versões do OpenGL que a gente está utilizando. Aqui a gente faz o início da utilização daquelas variáveis de tempo. A gente cria os shaders, os buffers, como eu tinha dito. O resize a gente não utiliza porque não há um redimensionamento de cena nesta apresentação. Aqui no Paint a gente começa fazendo uma limpa das cores, né? E aí depois a gente utiliza esse scaling e o translation, que ele é utilizado lá no Vertex Shader. É importante lembrar dos Vertex Shader e Fragment Shader, que a diferença é que o Vertex Shader acontece a manipulação dos vértices durante a transformação, e o Fragment Shader ele faz a realização das cores dos pixels no final, né? Quando já está estático. Aqui é o shooting, né, que é para verificar se o projeto foi lançado ou não. Aqui a gente faz a criação dos shaders e verifica se ele foi compilado, né, os vertex shaders e os fragment shaders, como eu comentei agora há pouco. A gente faz a destruição dos shaders para fazer a liberação daquela memória alocada. A criação dos buffers, né, que é para fazer armazenamento desses dados gráficos, né, dos vértices, das cores e dos índices dentro da GPU e fazer esse envio, lembrando que os buffers são importantes para isso. Aqui a gente faz a destruição dos buffers para fazer essa liberação. A gente faz a mudança da diagonal para deixar mais claro. E aqui começa os códigos de janela de evento, né? Aqui no caso a gente tem os primeiros cases, que é o key-up, que se caso a gente apertar a tecla para cima, o objeto ele é movido para cima. O key-down ele modifica a posição do jogador para baixo.
e o keyspace é utilizado para fazer o tiro, né? Se caso essa tecla for apertada, ele atira e vai modificando a posição do projétil. E aqui o keyscape é se a gente apertar a tecla ESC para sair da aplicação. E aqui a função animate, que ela faz a animação da cena, né? E a animação da cena, ela é responsável por fazer a animação dos elementos que estão na cena, né? Tanto do player quanto do alvo e do projétil. Aqui a gente tem primeiro o Well Time, que ele é calculado para fazer essa transformação para segundo. Aqui a gente faz a atualização da posição do jogador com base na velocidade inicial dele, faz algumas verificações dos limites, sendo entre menos 0,8 e 0,8. Aqui a gente faz essas mesmas verificações para o alvo, né? E atualiza a posição dele com base nessa velocidade, com base no tempo. E aqui a gente finalmente faz a verificação do shooting, né? Para fazer a contagem. E aí a gente faz essa contagem de que se depois que ele foi atirado, se ele for verdadeiro, e ele tiver uma posição de distância menor que 0,125, ele adiciona, né, ele incrementa aquele num hits, que é a contagem do placar, e faz o update para comunicar com as outras funções. E aí, por fim, aqui no Vertex Shader, né, a gente tem o Scaling e o Translation, que são utilizados para o Scaling para fazer uma multiplicação por um escalar e fazer a escalação desse vetor. E o Translation ele é utilizado para fazer a translação desse projétil. E esse GL Position, ele é uma variável que ela é utilizada exatamente para isso, né? Ele faz essa multiplicação dos 4 parâmetros do vetor por esse scaling, que é uma variável uniforme, e soma com esse translation. Então é basicamente isso.